Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Chegando aqui no canal pra gente atualizar algumas informações do Internacional, as principais informações desse domingo, dia 7 de junho. A gente não tá aí em Porto Alegre, mas a gente ainda conversa com algumas pessoas, manda ali um WhatsApp ou outro, enfim, tem algumas coisas pra gente atualizar aqui do Colorado, até porque teve uma importante entrevista do Fabinho Soldado aí nas últimas horas, tem o Internacional falando sobre algumas saídas que podem acontecer, e o Fabinho foi muito claro para falar sobre elas, sobre algumas chegadas também. Tem reunião marcada com um possível reforço do Inter, a gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, que agora tem aplicativo, o link tá aqui no primeiro comentário fixado para iOS, para Android, para tu baixar o app da KTO e jogar na responsa, tá bem? Bom, gente, vamos lá. Quero começar aqui repercutindo a entrevista, me ajeitando aqui, tá? A gente chegou hoje no início da tarde aqui em Nova York e na nossa casa, no nosso QG aí pelos próximos 45 dias, então a gente vai se ajustando também aqui, nos próximos dias talvez grave de outros lugares, mas vamos seguir aqui, tá? O Fabinho Soldado, ele deu uma entrevista pro Wagner Martins, tá, nas últimas horas, e nessa entrevista ele falou sobre as saídas que devem acontecer no elenco do Inter. Ele deixou muito claro aquilo que a gente já havia noticiado aqui no canal. Para o Inter trazer reforços, vai ter que liberar nomes da sua folha salarial. Isso é claro e cristalino. O Inter vai trazer reforços mediante liberações no elenco. Ponto. Tá? O Fabinho deixou claro que existem saídas que podem prejudicar o aspecto esportivo. Então, também para tu fazer essas saídas, tu tem que ter já um nome engatilhado, tu tem que ter reposição, e que essa é uma dificuldade de um clube que tem as dificuldades financeiras que o Inter vive. Tu já ter uma reposição para saídas que possam acontecer, tá? A ideia é não perder jogador sem ter reposição. Se tu vai perder, se tu vai ter que vender, tenha uma reposição para não enfraquecer tanto o elenco, tá? E aí ele falou sobre alguns nomes. Ele falou sobre o Rocher. Ele disse sobre o Rocher o seguinte: tem contrato, enquanto estiver apto é nosso titular. Ele tem uma cláusula e será renovado o seu contrato. Então, Fabinho, a questão da renovação contratual do Rocher, que tem a cláusula de renovação automática, tem que fazer mais 15, 16 jogos para renovar o contrato por mais um ano, Fabinho deixou claro que isso vai acontecer. Rocher vai renovar o contrato com o Inter. Só que ele não foi claro ao dizer se o Rocher vai permanecer. E se o Inter não vai atrás de goleiro, inclusive nessa janela, tá? Ele não deixou isso claro. Por quê? Ele diz o seguinte: ele tá comprometido. Não tenho como dar uma certeza. Recebemos muitas coisas todos os dias. E aí ele não descartou, numa pergunta do Vaguinha, olhar para a posição de goleiro, tá? Então assim, ele deixou claro que o Rocher vai renovar e que o Rocher hoje é titular do Inter. Mas ele não garantiu que o Rocher vai ficar, que ele não pode ser vendido ou que ele vai ficar para 2027, e não descartou a possibilidade do Inter olhar o mercado atrás de goleiros. Isso para mim é muito importante, essa resposta do Fabinho Soldado, tá, gente? Depois ele fala ainda sobre a situação do Thiago Maia. Ele deixou claro que o tempo da conversa com o Thiago Maia está ficando apertado, tá? Que o atleta tem desejo de continuar, já foi feita uma conversa, o Inter fez a oferta e ele tem que tomar agora essa decisão de assinar a renovação contratual com o Inter, mas ele deixou claro que o Thiago Maia tá com o tempo apertado, porque eu já trouxe a informação aqui para vocês. O Thiago Maia tá com essa proposta na mão dele do seu empresário, a proposta tá na mão do Thiago Maia e do seu empresário há mais de mês. E o Inter queria que eles respondessem na última semana antes da parada para a Copa, eles não responderam, tá? Então o Inter tá um pouco agoniado e incomodado com essa situação do Thiago Maia. Por quê? Principalmente porque pode fazer ainda dinheiro com ele, e se, como ele tem contrato até dezembro, pode assinar um pré-contrato em menos de um mês, a partir do dia 1º de julho, tem sempre o risco, né? Então ele tem que assinar o quanto antes. E também porque o Fabinho tá deixando claro que para ele, pelo menos, é um jogador importante dentro do elenco, tá? Por mais que eu tenha aí essa minha discordância. Ele também falou do Bernabei, tá? Ele usou o que ele usou para outros jogadores pro Bernabei, tá? Aquela resposta que ele dá sobre ter que fazer vendas, mas
que talvez nem todos os jogadores precisem sair agora nessa janela, tu perder muitos jogadores numa janela só sem reposição pode enfraquecer o grupo. Para mim ficou claro que ele estava falando do Bernabei, tá? O Vaguinho até usou na pergunta dele o exemplo do Bernabei. Então, para mim ficou muito claro. Se vier uma proposta irrecusável, os 10, 11 de euros pelo Bernabei, não vai ter o que fazer. Não vai ter como recusar a proposta. Agora, se vier algo que não é nessa casa, que for, de certa forma, discutível, o Inter vai tentar jogar para dezembro para não perder o Bernabei, que é o seu melhor jogador nessa janela de transferências, tá? Sobre as chegadas, já falamos aqui, tá claro, 1 a 2 zagueiros, o Maripan foi oferecido e o Fasson é o zagueiro que interessa ao Inter, existem conversas, o Maripan foi oferecido e aí o Inter disse que gostou do zagueiro chileno de 32 anos que está terminando seu contrato com o Torino da Itália, o Inter tem algumas conversas em andamento, nada pronto ou fechado. Em relação ao Fasson, é o nome que é o grande objeto de interesse da direção do Inter e também tem conversas, mas nada encaminhado, tá? A gente sabe, tem uma informação aí que circula desde o final da última semana que existe um zagueiro de Série A do Campeonato Brasileiro que estaria encaminhado com o Inter. Até agora nada, não é o André Ramalho, é o que tudo indica, muito menos o Fux, já falei disso ontem à noite aqui no canal, Lianco também não, me parece que vai ser o João Marcelo, até porque pessoas do Inter já disseram para não descartar o nome do João Marcelo, o zagueiro que o Inter tinha tido interesse no início desse ano e segue sem espaço lá no Cruzeiro, e eu acho que é um zagueiro interessante, tá? O João Marcelo já foi dito por pessoas dentro do Inter para não descartar esse nome, até porque o Inter é campeão, né? De voltar atrás de nomes que já tentou em outras janelas. Sobre atacantes, tem duas informações. Primeiro, o Vitor Sá, que já foi de interesse do Inter, jogador de lado de campo, ex-Botafogo, que estava no Krasnodar da Rússia, tá? Ele está indo para o São Paulo. Então é mais uma opção de jogador de lado de campo, velocidade e driblador que o Inter está perdendo. E o Inter quer essa posição, quer ter mais uma opção para o Carboneiro, de jogador estilo Carboneiro. Mas o Vitor Sá é mais um que no Inter não vai jogar, está fechando com o São Paulo e é mais uma opção que o Inter está perdendo no mercado. E sobre o Guinegão, que a gente falou no vídeo de ontem à noite, 19 anos, atacante do Corinthians, teve contrato renovado aí até 2030, uma multa rescisória de 140 milhões para o futebol brasileiro e de 100 milhões de euros para o exterior. Sempre falo, né? Essa multa ela é muito mais protetiva para o jogador. Não quer dizer que o Corinthians só vai aceitar propostas pelo valor da multa. Não, não é isso. É uma multa protetiva, para não ter nenhum risco de chegar, vamos lá, bota uma multa lá embaixo, o clube chega com o valor da multa e diz, não, mas eu tô pagando a multa, tem que me liberar o jogador. Não vai correr esse risco, tá? Então é uma multa protetiva. O ponto é, tá, o Wagner Martins até informou no canal dele, eu vi mais cedo, que vai ter uma reunião com o Guinegão em Porto Alegre nas próximas horas, tá? Com um dos representantes do jogador de 19 anos. O que eu ouvi no bastidor do Inter? O Fabinho tá fazendo uma força muito grande para levar o Guinegão pro Beira-Rio. Tá? O Fabinho é um grande entusiasta do Guinegão, o Pesolano foi atrás, evidentemente, de vídeos, enfim, de muitas referências, e gostou e aprovou o nome do garoto de 19 anos do Corinthians. Há um entendimento do Inter que pode ser um negócio semelhante ao que foi o Yuri Alberto, quando veio do Santos pro Inter e aqui deslanchou a fazer gols e foi uma das maiores vendas da história do Inter por 25 milhões de euros pro Zenit da Rússia. É mais ou menos o que o Inter tá pensando, tá? Mas vai ter aí na informação do Wagner Martins, a informação que ele trouxe hoje, vai ter uma reunião com um dos representantes do Guinegão. O que eu posso acrescentar para vocês é que o Fabinho é o grande entusiasta da contratação e que o Pesolano aprovou o nome do centroavante de 19 anos do Corinthians, tá? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá bem? Grande beijo, um abraço e até a próxima.